E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Hoje eu vou falar exatamente do que você leu aí no título do vídeo. Você vai poder ter carregamento sem fio em qualquer smartphone, mesmo aqueles mais antigos, seja Android, seja iPhone. Inclusive em outros dispositivos que não sejam celulares também vai funcionar. É claro que não é um carregamento tão rápido ou tão prático como acontece em celulares que possuem essa função de fábrica. Mas a maioria desses aparelhos, como vocês sabem, são muito caros ou são smartphones antigos. Por exemplo, se você pegar um Galaxy S6 ou um S7 que já tinham essa função de fábrica, você não encontra esses celulares à venda hoje. Quando você encontra, eles não são baratos, eles ainda são muito caros, e as pessoas que tiveram esses smartphones hoje geralmente nem utilizam mais. Para fazer isso, a gente vai usar essas placas de carregamento que vocês estão vendo aqui. Você encontra elas para todos os dispositivos no AliExpress a partir de R$15. E as mais baratas, como essa daqui, carregam seu aparelho com 5 watts de potência, enquanto placas como essa, que são um pouquinho mais caras, vão carregar com 10 watts de potência, o que ainda é um carregamento lento, mas é basicamente o dobro do que essa placa consegue fazer. Se você tiver interesse em comprar qualquer uma delas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, mas tenha em mente que esses anúncios mudam bastante. Essa placa mesmo foi a mais barata que eu achei depois de mais de meia hora pesquisando no AliExpress, mas pode ser que daqui a um tempo tenha outro modelo mais barato, então é bom você dar uma comparada nos preços para não comprar uma versão mais cara, tendo ela mais barata de outro vendedor. Até hoje eu não achei nenhuma placa dessas que passe de 10 watts no AliExpress. Existem algumas que dizem chegar a 15 ou 20, mas pelo que eu entendi, não é exatamente a placa para você conectar no seu celular. Seria um carregador sem fio de 15 ou de 20 watts, mas que não vem com adaptador tipo C ou Lightning, é só o aparelho em si, como se fosse só essa parte aqui de cima, sem ter o cabinho aqui, e isso não adianta de nada. Vamos começar falando um pouquinho do funcionamento dessas placas. Elas são muito fáceis de utilizar, vocês estão vendo aí que basicamente você conecta a placa no USB do seu smartphone, como se fosse um cabo mesmo, e a placa fica voltada para a parte de trás do aparelho. Ué, Rafinha, mas então quando o celular não estiver carregando, eu vou deixar a placa solta, pendurada? É claro que não, né, pessoal? A ideia é que você sempre utilize essas placas com uma capinha. Eu não sei se nas capinhas mais grossas elas vão funcionar perfeitamente, mas eu testei aqui só em capinhas de silicone, tanto no iPhone, como no Moto G20, como no Poco X3 GT, e consegui carregar sem problemas nesses 3 aparelhos. Então essa capinha que vem, por exemplo, na caixa de todo o celular da Xiaomi, vai ser de boa aí para você carregar. Agora vamos falar do tempo de carregamento. Pessoal, eu fiz vários testes com essas placas, tanto no iPhone 7 Plus, como no Poco X3 GT, no Moto G20 também, que são os celulares que eu tenho disponíveis aqui em casa no momento. Começando pelos resultados no iPhone, eu achei eles um pouco estranhos. Para você que não sabe, o iPhone 7 Plus tem bateria de 2.900 mAh. Ele carregou de 3 a 12% em 15 minutos. Eu fiz esse teste algumas vezes e foi sempre nessa média aí, de 9, 10 minutos para cada 15%. Isso não é nem um pouco ruim, porque em tese a gente diria que o celular iria de 0 a 90% em 1 hora, o que seria um resultado bom. Praticamente a mesma coisa que acontece com o cabo, até um pouco mais rápido do que acontece carregando o iPhone no cabo. Porém, quando eu fiz aquele teste para ir quase de 0 a 100%, o negócio já foi um pouquinho mais complicado. Às 5 da manhã o celular estava em 3%, mas aí quando eu fui olhar às 9h30, o que seria aí 4 horas e meia depois, ele estava só em 59%. Mas relaxa que daqui a pouco eu vou te explicar o que aconteceu, porque eu descobri um tempo depois. Quando eu fiz os testes do Moto G20, os resultados foram bem ruins. Ele levou 25 minutos para carregar 5%, mas tem uma razão para isso. Segundo a Motorola, esse celular tem 5.000 mAh de bateria, mas eu acho que talvez seja até mais, porque a bateria dele é muito boa. É papo assim de durar 2 dias. Eu lembro que eu fiz muitos testes com ele e tipo assim, no segundo dia de uso, lá para 10 horas da noite, ele tava em 18%, então é uma bateria muito boa mesmo. A questão é que o carregamento padrão dele, né, no cabo, já é muito lento. Nas especificações técnicas, eles falam que é um carregamento só de 10 watts, que tecnicamente seria a mesma coisa dessa placa. Ou seja, eu tenho certeza que quando eu coloquei ele com essa plaquinha, o carregamento não foi de 10 watts, ela deve ter carregado só a 5 watts, né? Então, por isso, eu diria que foi um desempenho mais ruim.
Agora falando aqui do nosso Poco X3 GT, os resultados foram um pouquinho melhores. Ele carregou 5% em mais ou menos 15 minutos nas porcentagens de bateria mais baixas. Já nas porcentagens de bateria mais altas, nesses mesmos 15 minutos, ele carregou em média 4%. Ué, Rafinha, mas como que essa placa é de 10 watts, é mais cara, e ainda assim no iPhone você conseguiu uma porcentagem de bateria maior com menos tempo? Simples, galera, o iPhone tem uma bateria muito menor, de 2.900 mAh. Você percebeu que eu não falei de um tempo total de carregamento aqui? Existe um motivo para isso. Depois de ficar praticamente um dia inteiro testando essas placas, usando sempre o mesmo carregador, que é esse que eu tenho aqui, eu comecei a notar que parecia que as placas não estavam carregando depois de tantas horas. E aí eu resolvi medir a temperatura do carregador e das placas enquanto eles estavam no carregamento. Galera, nesse momento eu tive uma surpresa bem ruim e que justifica o que eu falei do iPhone, essas questões do Poco também, e que vocês vão entender. Basicamente, o celular já tinha passado de 43 graus e o carregador sem fio chegou a bater 50 graus. Cara, isso é muita coisa. Quase todo dispositivo eletrônico, seja um eletrodoméstico, seja um carregador, eles são protegidos contra superaquecimento. E aí, quando eles atingem uma temperatura muito alta, existem vários comportamentos que variam de um aparelho para outro, mas que geralmente acontecem para evitar ou um curto ou um superaquecimento, alguma coisa assim. Por exemplo, eu tenho certeza que você ou alguma pessoa que você conhece já deve ter usado por algum tempo um secador ou um aspirador de pó, um aspirador de carro, e ali depois de ficar muito tempo usando, ele foi e desarmou sozinho. Aí você põe a mão, você vê que tá muito quente, passa, sei lá, meia hora, uma hora, ele volta a funcionar como se nada tivesse acontecido. É mais ou menos a mesma questão que tá acontecendo, ou que, digamos assim, que acontece com essas placas aqui. Nesse momento eu parei os testes por mais ou menos uma hora, deixei o carregador desconectado do USB, deixei as placas desconectadas. Depois eu voltei a testar e, cara, os resultados de fato foram melhores. Eu voltei a usar bastante o celular para tentar esgotar um pouco a bateria dele, gravei e tudo, e aí eu vi que o meu Poco X3 GT foi de 50% a 75% em 40 minutos, ou seja, ele levou 40 minutos para carregar mais ou menos 25%. É claro, pessoal, isso é um carregamento lento, não dá nem para comparar o que esse celular aqui carrega com o carregador original dele, que é de 67 watts e que vai de 0 a 80 em, sei lá, meia hora mais ou menos. Mas ainda assim já é um resultado melhor. A minha conclusão é de que essas placas são de fato úteis, são um negócio legal. Pelo valor mais barato que eu comprei, igual essa aqui do iPhone, né, que custou 15 reais e que você encontra aí para Android também, encontra com variante com USB tipo C e com micro USB, vale a pena você comprar. Inclusive, o AliExpress nessas últimas semanas tem feito uma promoção muito legal, tanto para usuários ativos como para novos usuários. Você abre o seu aplicativo ali e na tela inicial às vezes está aparecendo um cupom de desconto de 10 reais para compras acima de 15 reais. É um cupom interno que é aplicado automaticamente quando você vai para o carrinho. Com um cupom desses, por exemplo, você vai ter a experiência de comprar uma placa dessa por mais ou menos 5 reais, ou você pode comprar um carregador e uma plaquinha gastando aí de 20 a 30 reais com cupom. É óbvio que você precisa tanto ter essa placa como um carregador sem fio, senão não tem muito o que você fazer, não dá pra você usar essa placa em cima da tomada, por exemplo, né? Você não vai ter uma experiência de carregamento sem fio como acontece num Galaxy S21, por exemplo, num Xiaomi Mi 11 ou em algum top de linha atual, mas a gente tá falando de celulares que custam 3, 4 mil reais. Às vezes você tem um celular básico, quer comprar um negocinho de bobeira no AliExpress, compra um negócio desse que tu vai se divertir, você vai ter ali a experiência de carregar o seu celular sem fio. Tenha em mente que ao carregar por muitas horas, essas placas podem diminuir o seu desempenho e demorar mais para carregar, mas se você é daqueles que, por exemplo, usa o celular o dia inteiro e coloca ele para carregar à noite, eu tenho quase certeza que se você chegar no fim do dia com, sei lá, 20% e deixar o celular carregando de meia-noite até 8 ou 9 da manhã, eu acho que no dia seguinte ele de fato deve estar em 100%, ou algo bem próximo disso. Mas se você comprar ou se você já tem uma plaquinha dessas e tem uma experiência diferente da que eu falei, deixa nos comentários aqui embaixo. Como eu disse, o link para compra, se você tiver interesse, vai ficar na descrição. Eu não vou mentir, eu gostei dessa parada aqui, não é a melhor coisa do mundo, mas é o que eu falei, cara, pelo preço eu acho que é um negocinho legal de você ter na sua casa. Você pode não usar o tempo inteiro, mas eu diria que sim, vale a pena se você comprar as mais baratas. Essa placa aqui de 10 watts é um pouco mais cara, você encontra ela em torno aí de 50, 60 reais. Mas ainda assim, você vai carregar o seu celular um pouquinho mais rápido, então vai ficar mais interessante.